ação político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, que é seguido aí pelas demais constituições estaduais e também as leis orgânicas municipais, diz que os cargos, né, os cargos públicos, aqueles que as pessoas acessam à administração pública através de concurso de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, né, e além dos cargos também os empregos públicos, né, que são aí pertinentes às entidades de administração pública de natureza privada, né, natureza privada, conforme regula a Lei 13.303 de 2016, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e também as funções públicas, né, os agentes públicos honoríficos, né, aqueles que somente ocupam funções públicas, e mesmo, às vezes, um servidor, um agente público, né, que ocupa aí algum cargo, ele pode ser deslocado para outra função, para exercer somente a função. Então, a função, ela varia, né? O cargo público, não, faz concurso para aquele cargo e vai continuar ocupando aquele cargo, mesmo que troque de função. Então, tem que haver aí uma diferença entre o que é função. Função é aquela competência que a lei atribui àquele cargo. Então, veja que pode trocar aí, na verdade, e assumir outra função. Então, o importante é que o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, diz que os cargos, os empregos e as funções, logicamente, faltou aí o mandato, porque não está especificado nesse artigo 37, inciso 1º, à luz do juspositivismo, não está especificado o mandato, mas o vínculo de qualquer pessoa com a administração pública, ela se dá quando essa pessoa está ocupando um cargo, ou ocupando uma função, ou ocupando um emprego público, ou ocupando um mandato, né? Um mandato pode ser um político, alguém aí ocupando um mandato, ou seja, cumprindo aí o mandato determinado aí pela própria sociedade através do sistema representativo, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, não é verdade? Então, os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Então, os brasileiros, todo e qualquer brasileiro tem aí o direito de acessar a qualquer cargo público. Inclusive, existe aí algumas discussões a respeito até do observação ao princípio da igualdade, né? Por exemplo, a questão da Lei 13.146 de 2015, que é a lei que trata do Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, né? Que agora sofreu uma alteração, aí criaram mais uma faixa de idoso acima dos 80 anos, isso está na Lei 13.466 de 2018, 2019, né? Tem aí também a questão da cota, né? A cota para pessoas de cor, como está previsto na Lei 12.990 de 2014, né? A Lei 12.990 traz aí uma cota de 20% aí para as pessoas de cor nos concursos públicos, etc. Já ocorreu, inclusive, algumas anulações ocorreram, né? Algumas anulações de alguns concursos em função da não observação dessa determinação contida aí na Lei 12.990, que é a lei que trouxe aí a obrigatoriedade de reservar lá no edital dos concursos uma parcela aí para as pessoas afro, como é que é o conteúdo lá da afro, as pessoas que veem as pessoas de cor, não é verdade? Então, temos aí essa questão que deve ser observada, que gerou já muita confusão, muita discussão, né? E alguns posicionamentos aí jusrealistas, ou seja, alguns posicionamentos por parte dos tribunais superiores a respeito desses temas, né? Então, veja que são acessíveis aos brasileiros, desde logicamente, que os brasileiros ocupam aí ou preencham requisitos, né? Alguns requisitos estabelecidos por lei, né? Por exemplo, tem algumas funções, como a função de militar, por exemplo, como regula a Lei 6.880 de 80, que são os militares federais, a Lei Complementar número 164 de 2006, que regula aí a atividade dos militares estaduais aqui do estado do Acre, né? Tem lá que até uma determinada idade, né? Um militar não pode ter 90 anos, 100 anos, na verdade.
Então, não existe como ter. Aliás, servidor nenhum público tem mais do que 100 anos. Aliás, não tem mais de 75 anos, né? É uma das formas de perda do cargo público prevista lá no artigo 41, a linha C. Artigo 41, a linha C, que o servidor, ao atingir a idade máxima de 75 anos, ele perde aí o cargo público, ou seja, ele vai direto para a aposentadoria, né? Então, isso está previsto lá no artigo 41 da Constituição Federal. Então, são acessíveis a todos os brasileiros, logicamente, brasileiros que preenchem aí os requisitos estabelecidos em lei. Assim como é também para o empregado, aquele empregado lá do artigo 3º da CLT, né? Mesmo sendo pessoa física, exercendo aí uma atividade não eventual, com pessoalidade, com remuneração e com subordinação, que são requisitos aí imprescindíveis para o reconhecimento do vínculo empregatício, né? Não é só a assinatura da carteira, como muita gente pensa, conforme prevê o artigo 29 da CLT, né, que foi alterada agora pela Lei 13.874, né, a Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, né, modificou lá o que previa o artigo 29 da CLT, e o empregador agora, o empregador lá do artigo 2º da CLT, ele tem 5 dias para assinar essa carteira, né? Também não vale também só o contrato individual de trabalho, lá do artigo 442 da CLT, né? O artigo 442 da CLT traz aí o acordo de vontades que vai criar, modificar ou extinguir direitos entre o empregador e o empregado. Logicamente, o empregado é uma das espécies do gênero trabalhador, né? Não se pode confundir empregado com trabalhador, assim como tem as condições lá, tem as condições aqui também no serviço público. Então, como prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, e o artigo 5º, inciso 13, traz o direito fundamental ao trabalho, né? Então, nós temos lá também que deve obedecer às leis pertinentes a cada uma das funções, a cada um dos empregos, a cada um dos cargos, né? Então, veja que existe aí uma necessidade de que ocorra essa observação. E também os estrangeiros, né? É importante que estrangeiro pode trabalhar no Brasil, né? Estrangeiro pode trabalhar no Brasil, logicamente que tem aí assegurado a obrigação do Estado a garantir a inviolabilidade ao direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Isso, logicamente, previsto aí também na Lei 13.445 de 2017. A Lei 13.445 de 2017 é a lei que trata aí dos estrangeiros, né? Entrando e saindo, aí, imigração, etc. É a Lei 13.445 de 2017. Então, os estrangeiros eles podem também trabalhar, né? Agora, por que eu estou falando isso? Para chamar a atenção do quê? Exatamente porque, para a questão de concurso, de aprendizado também, né? É bom observar que lá no artigo 27, inciso 1º, da Constituição do Estado do Acre, e também no artigo 12, né? Inciso 1º, da Lei Orgânica do município de Rio Branco, não há previsão quanto aos estrangeiros. Então, na Constituição do Estado e na Constituição, na Lei Orgânica do município, já falar Constituição Municipal, né? Na verdade, a Lei Orgânica do município de Rio Branco não há previsão quanto aos estrangeiros, então não prevê a figura do estrangeiro, né? Então, o estrangeiro que quiser trabalhar no Brasil, ele vai ter que usar aí como parâmetro a Constituição Federal, né? A Constituição Federal que prevê lá no artigo 37, inciso 1º, essa questão aí do acesso ao serviço. Existe, logicamente, principalmente como exemplo. Professor. Oi, diga, doutora. Se o estrangeiro pode trabalhar aqui no Brasil, com o acordo do Mercosul, é possível também um brasileiro, por exemplo, trabalhar no Chile, na Argentina, ou isso vai depender da legislação deles? Não, veja bem, existe um decreto, o chamado decreto do Mercosul, né, que está lá no parágrafo único também, que prevê que deveria ser livre, mas infelizmente por questões políticas, né, alguns países limitam esse acesso, mas é que não são todos os países que fazem parte do Mercosul. Agora, eu não estou lembrado aqui, mas a senhora deve ter visto isso, né? Que o Chile, se o Chile faz parte ou não do Mercosul, né? Eu não estou mais lembrando, que pararam de falar nisso, não se fala mais, né?
Eu acabei esquecendo, mas existe um acordo em que